aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. Voltando a falar um pouco de ficção científica, se bem que nesse caso ele é praticamente considerado uma distopia, não necessariamente uma ficção científica, a gente vai falar hoje de Fahrenheit 451. Esse livro, ele como vocês podem ver, ele é bem fininho, né? Ele não é um livro muito grosso, mas ele é extremamente intenso e é uma obra que marcou tanto a época em que ele foi lançado, quanto reverbera até hoje. Para vocês terem uma ideia, essa edição que eu estou segurando aqui, que é da editora Globo, ela tem alguns enxertos nela, que são um texto do próprio autor, em que ele comenta que quando a obra dele saiu e foi bastante aclamada pelo público, ela foi distribuída para algumas escolas. E essa distribuição nas escolas sofreu uma leve censura. Então alguns palavrões foram cortados da obra original e ele só foi ter noção disso muitos anos depois, quando alguns desses alunos que leram durante a época do colégio escreveram cartas para ele falando sobre a grande ironia, que era este livro, que trata exatamente sobre censura, ter recebido uma censura para a obra ser disponibilizada nos colégios americanos. Esse é só um dos fatos curiosos que cercam Fahrenheit 451, que ele é uma obra bastante difícil, porque ele possibilita uma série de leituras diferentes. Como eu falei antes, ele é uma obra relacionada à censura, porque a gente tem um futuro distópico no qual as pessoas não leem mais. As pessoas elas não têm mais interesse em estudar literatura, consumir obra escrita de modo geral. E isso acabou levando a uma mudança no que nós conhecemos como os bombeiros. Os bombeiros nessa obra, inclusive aqui o protagonista, eles não estão para prevenir incêndios. Eles estão lá para incendiar. Eles estão lá para tacar fogo em livros, e não apenas em livros, mas também nas residências que os abrigam e, em muitos casos, nas pessoas que os leem. Então, é uma obra que tem uma série de vertentes diferentes e aborda uma série de possibilidades e de críticas dentro dela. O próprio Ray ele já comentou que uma das leituras que a gente faz, que é sobre a censura, é só uma das leituras possíveis. E que existem outras leituras, como, por exemplo, a crítica que ele faz à televisão, de modo geral, no livro. Fahrenheit 451 ele foi escrito em 1953. Originalmente, ele tinha surgido como um conto em 1947. Mas o Ray achou essa ideia tão boa que ele quis aprofundar ele no romance. E escreveu esse livro, basicamente, toda numa biblioteca pública, com uma máquina de escrever alugada. Esse texto dele contando essa história, inclusive, está aqui nessa edição também. É muito engraçado a gente parar para pensar, porque a cada ano que passa a gente diz que se lê menos, né? Então existe uma série de pesquisas e uma série de estudos que apontam que o número de livros lidos por pessoas diminui, e em consequência o consumo de televisão ou outras mídias online, como é atualmente, como no caso do YouTube, ele aumentou drasticamente em comparação com o tempo que a gente passava lendo. E é engraçado, a obra é de 1950 e ela ainda conversa com temas que são bastante atuais, como essa questão de o que estamos consumindo e como estamos consumindo. Isso é bem narrado pelo protagonista e pelas questões que ele tem dentro dele de modo geral. O Guy, que é o bombeiro da narrativa, né? Ele segue a tradição da família. O avô dele foi bombeiro, o pai dele foi bombeiro, logo ele também é bombeiro. Ele tem um relacionamento, então ele é casado, e a mulher dele basicamente vive sedada durante o dia com televisão. Nesse futuro distópico, as televisões ocupam praticamente a parede inteira. E quanto mais paredes com televisor você tem, maior é a sua interatividade com aquilo que você está assistindo. Então, a esposa dele, muitas vezes ela começa a dialogar dentro do livro e falar falas que não se conectam com o que o Guy está falando. Porque, na verdade, ela está conversando com a televisão, ela não está conversando com o nosso personagem. E cabe ao leitor fazer essa conexão de com quem ela está falando naquele momento, com quem o Guy está conversando naquele momento. E o Guy, apesar de seguir essa tradição e respeitar e ter bastante orgulho da profissão dele de bombeiro,
Após alguns encontros com algumas pessoas um pouco diferentes, ele começa a pensar as contradições dessa sociedade onde ele vive. Por que os livros são tão temidos? Por que é tão perigoso deixar as pessoas ter acesso à informação? E esse tipo de questão começa a atormentar ele profundamente. E quando chega um momento no qual o Guy ele se vê obrigado a uma chamada e queimar uma casa, ele acaba se deixando levar pelo momento e esses questionamentos se tornam muito mais fortes dentro dele. Bom, eu não vou entrar em muitos spoilers, pelo menos eu vou tentar não entrar na maioria dos spoilers, porque uma parte da graça do livro está exatamente em você acompanhar a evolução do próprio Guy. Como o livro ele majoritariamente é narrado pelo Guy, a gente acompanha bastante a psique dele evoluindo. Essa evolução que a gente percebe no Guy é muito importante para a gente conseguir compreender até mesmo como a sociedade chegou naquele nível, né? Como a sociedade se permitiu chegar em um momento no qual livros são queimados e pessoas são queimadas juntos com os livros. De modo geral, a crítica tende a dizer que Fahrenheit 451 ele tem um tom positivo, né? Então ele tem uma mensagem positiva no final, algo que você tende a ter um pouquinho de esperança. Eu sinto uma certa divergência com relação a essa mensagem final. Eu acho que o último trecho, né, é um trecho bastante difícil de ser lido, porque não pelo que acontece com o protagonista de modo geral, mas sim pelo modo como você vê uma sociedade extremamente extasiada pelo que acompanha na televisão, sem nenhum senso crítico e sem nenhuma possibilidade de mudança. Eu acho que isso impacta muito mais na minha relação com esse livro do que exatamente a história do Guy. É engraçado quando a gente pega esses livros em que o universo no qual ele está inserido é mais interessante do que o protagonista qual a gente está acompanhando. Eu tenho um pouco essa sensação também com os livros do Asimov. O Asimov tem universos muito interessantes, com personagens que eu não me importe tanto assim. Então é bastante peculiar pegar numa distopia uma característica como essa. O Guy é o cara que está apresentando pra gente essa realidade. E a realidade que ele vive é muito interessante sobre diversos aspectos. Um dos fatores que eu achei mais interessantes na minha leitura foi o modo como o autor se utiliza de pequenos trechos de obras famosas, que vai desde William Shakespeare até o Faulkner, para poder dar pistas que ainda existem pessoas que detêm o conhecimento literário nesse universo. E essas pistas são bem sutis, muitas vezes estão presentes num diálogo, estão presentes no modo como ele narra alguma cena, mas a principal para mim, isso nem chega a ser um grande spoiler, é a presença do sabujo mecânico que permeia a obra. O sabujo mecânico é tipo um cachorro dos bombeiros, que serve basicamente para farejar. Ele identifica até 10.000 cheiros diferentes, e ele é uma criatura metálica com várias patas, então ele só se assimila a um sabujo, não necessariamente na aparência. E ele é utilizado exatamente para perseguição e captura de dissidentes. O próprio Ray já indicou em alguns textos e algumas entrevistas que na realidade esse sabujo é uma referência direta ao Cão dos Baskerville, do Sir Arthur Conan Doyle, que é uma obra aí do Sherlock Holmes. Então é bem engraçado você notar essas referências que não necessariamente vai só de um copiar e colar de uma frase de um livro famoso, mas muitas vezes da ambientação, da caracterização, da sonoridade de algumas coisas dentro do livro. Tudo isso vai dando indicações de que ainda há literatura nesse universo, mesmo que ela não seja mais compartilhada pelas pessoas ou publicamente aceita. Esse livro ele foi escrito durante a Guerra Fria, né? Então a gente tem até mesmo críticas referentes à política externa, a políticas de minorias, a mesmo questões raciais, questões intelectuais. E é bastante curioso a gente notar como o Ray consegue dar uma visão dessa crítica que não necessariamente pende para um lado, né? Então você consegue notar características de uma crítica de uma pessoa mais liberal, mais democrata e por aí vai. E é bastante curioso essa capacidade que ele tem para fazer ambas as coisas. Então eu acho que, considerando
modo como a gente está vivendo atualmente, tão conectado, tão relacionado assim com a pós-verdade, como alguns estudiosos afirmam, é uma obra essencial, é uma obra que a gente a cada leitura vai prestar atenção em diversas coisas, né? Então, nesse primeiro momento, quando eu li, me chamou bastante a atenção a questão da censura, realmente, ou então a evolução do Guy. Num outro momento, eu posso acabar prestando atenção em algum outro fator do livro, e é um livro pequenininho que eu acho mais incrível nessa leitura, é exatamente isso. Ele não precisou de muitas páginas para passar a mensagem que ele queria. Bom, com relação a essa edição que tem aqui comigo, que eu acredito que seja uma das melhores que a gente tem atualmente. Ela é da Editora Globo, tem 215 páginas, sai aí em média por um valor de 35, localizei também de 35 a 25 reais, né? Tem uma variação aí de 10 reais. E é facinho de achar, vocês conseguem achar na Amazon, na Saraiva, em qualquer livraria. Bom, de mais a mais é isso, não se esqueçam de dar o like no vídeo se gostou, se inscrever no canal, dar uma olhada no vídeo recomendado e deixar o seu comentário se você já leu ou se você assistiu os filmes, porque se eu não me engano temos 2, teve um mais antigo e um agora feito pela HBO, que inclusive não tem o Sabujo, que é muito curioso porque ele é uma parte imprescindível da obra. Bom, de mais a mais é isso, um beijo grande e tchau!